Então, cada sola que vocês escutaram até agora, sola escritura, sola fide, sola Cristo, sola gratia, e o sola glória somente a Deus, elas confrontavam, cada somente desse, cada doutrina dessa, confrontavam um poder maior que existia na época, que era o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. E você que é católico, por favor, não se sinta constrangido, mas, no mínimo, o que eu peço é que você me escute com paciência e com o coração aberto. Esse período em que os 5 solas foram estabelecidos, era um período onde não se concebia que 2 verdades antagônicas pudessem ser afirmadas e cridas ao mesmo tempo em uma mesma comunidade de fé. Esses homens que estabeleceram essas verdades absolutas das Escrituras, eles não negociavam essas verdades. É como eu disse, eles eram capazes de morrer por essas verdades. Eu sei que hoje nós vivemos em um tempo, né, de um pensamento pós-moderno, que tudo que é sólido, né, os sociólogos afirmam, os filósofos, né, o Bauman tem essa afirmação, não, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então não existe verdades absolutas. A verdade é que existem várias verdades. E as verdades, mesmo que sejam antagônicas, elas continuam sendo verdades. Só que no pensamento bíblico cristão, não é assim. Existe verdade e existe mentira. Não há como negociar, não há como amalgamar, não há como dissolver uma coisa na outra. Ou é verdade, ou é mentira. Por exemplo, o sola escritura. O sola escritura diz que apenas as Escrituras são a fonte para o nosso conhecimento de Deus. A fonte maior, a fonte fundamental, podemos colocar assim. Porque o mundo mostra que existe um Deus, esse Deus se chama Jesus Cristo, Ele esteve entre nós, e as Escrituras descrevem quem Ele é. Ele foi o prometido do Antigo Testamento, Ele veio no Novo Testamento, e Ele virá. E como nós sabemos tudo isso? Pelas Escrituras. E somente pelas Escrituras. Diferente do sola escritura, os católicos, eles colocam a Escritura, mas a tradição, ou seja, sucessão apostólica, ritos, costumes, credo, liturgia, santos, escritos de padres, doutores da igreja, desde os primeiros séculos. Os católicos dizem, existe a Escritura, mas nem tudo que Deus ensinou está escrito na Bíblia, que é um perigo. Além da Escritura, além da tradição, acredita-se, os católicos romanos, no magistério da igreja. Ou seja, a revelação acerca de Deus continua. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, encíclicas, bulas papais e assim por diante. Aí, voltando ao que eu disse, e agora? É sola escritura ou é sola escritura, a escritura mais a tradição, mais o magistério da igreja? Como é que nós respondemos? Sola escritura. Lutero, ele diz assim, é uma frase muito conhecida. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos e nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Eu quero as Escrituras, e somente as Escrituras. Então, se alguém chega para você e diz, olha, Deus me deu uma revelação, eu tive um sonho, ou eu tive alguma visão, você poderá responder, só a Escritura. Deus fala para você por meio das Escrituras. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nem no que seus olhos veem. Porque o próprio
a própria Bíblia diz que Satanás ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz, e os ministros em ministros de justiça. Então, firme-se na palavra de Deus. Outro sola Christus. Por que sola Christus? Porque enquanto os cristãos protestantes afirmavam que somente Cristo é o Salvador, é o mediador entre Deus e os homens, ainda hoje nós afirmamos isso, os católicos, ontem e hoje, afirmam Cristo, mas também Maria e uma centena de mediadores denominados de santos. Solo Christus, e mais ninguém. Nós não desmerecemos Maria, nós não desmerecemos os discípulos, os apóstolos, nós aprendemos com a história desses homens, com a memória desses homens registrada nas Escrituras, mas nenhum deles pode nos escutar. E muito menos nenhum deles pode nos salvar, porque todos são pecadores. Sola Christus. Amém? Sola gratia, ou o favor imerecido, ou uma palavra melhor, seria um favor imeritório. Somente o favor divino. Não há mérito meu na salvação. Todo mérito é de Deus. É assim que os protestantes acreditam. Só que o catolicismo romano, na época de Lutero, na época dos teólogos que elaboraram os solas, se dizia só a graça, mas também indulgência, havia meritocracia ao ponto de uma pessoa ser merecedora de ser canonizada pela igreja, colocar no cânone de santos que podem ser venerados pelos fiéis, uma casta diferenciada de seres humanos. Não. Na Bíblia, todos estão dentro de um barco, de um mesmo barco chamado o barco dos pecadores. Ou seja, na Bíblia, todos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém capaz de chegar diante de Deus e dizer, eu mereço estar aqui. Nenhum, ninguém. Somente a graça nos salva. Amém? Sola fide. Somente a fé em um Deus todo-poderoso, somente a fé no seu Filho Jesus Cristo nos garante a vida eterna. É assim que nós cremos, a fé. Somente a fé. Não é fé na fé, é fé no Deus da fé. Como assim? Quando alguém diz assim, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Tudo o que eu peço, Deus me dá. O crente diz assim, pastor, eu tenho uma pequena fé, mas essa fé que eu tenho é suficiente para receber do Senhor, tanto um sim como um não. Eu creio que Deus governa a minha vida, mesmo quando Ele responde não. E eu creio que esse Deus vai me salvar, porque eu criei nele e Ele, na sua graça, me alcançou e eu posso descansar nele, pela fé. O catolicismo romano dizia a fé, mas também obras de caridade, sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, enfim. Não, é pela fé, somente pela fé. E o último sola, o soli deo glória, nós dizemos, olha, só existe um único ser que merece nossa total adoração e nossa total submissão e nossa total obediência. Somente existe um Deus que tem um peso de glória, de autoridade sobre minha vida. E esse ser é Deus que se encarnou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, glória somente a Deus. A mais ninguém. A mais ninguém. Não podemos venerar Maria, não podemos acreditar que o Papa é infalível, e muito menos e também muito menos confiar em imagens. É pecado o culto a imagens. Os 5 solas foram pensados nesse contexto, num contexto de confrontação, no contexto de conflito teológico, no contexto onde não se negociava a verdade. Não se negocia a verdade. Não dá para dizer, temos a mesma fé. Tudo bem, você
você não é evangélico, mas você adora ao mesmo Deus que nós adoramos. O que muda é a maneira como nós adoramos, não. O que muda é o Deus a quem nós adoramos. O Deus que um crente reformado adora é o Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. É um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Qualquer um que adora a Jesus Cristo, mas venera santos, venera imagens, está cometendo o pecado de idolatria. E a Bíblia diz que nenhum idólatra tem herança no reino dos céus. Talvez sejam palavras duras, são palavras duras, mas necessárias. Não se negocia, não se coloca tudo no mesmo barco. Os 5 solas existem para isso, para que a gente faça essa distinção da fé bíblica, da fé popular religiosa. Somente a fé bíblica, fundamentada nas Escrituras, é que pode realmente salvar. Somente Jesus Cristo, por meio dessa fé bíblica, é assim o caminho da salvação.